História de uma alma. Vou apenas falar da alimentação que me prodigalizou com abundância. Havia muito que me alimentava da pura farinha contida da imitação. Era o único livro que me fazia bem, pois não havia achado os tesouros escondidos no Evangelho. Sabia de cor quase todos os capítulos da minha querida imitação. Nunca me desfazia deste livrinho. No verão, levava-o no bolso, no inverno, no meu regalo. O hábito tornou-se tradicional e na casa de minha tia divertiam-se muito abrindo-o ao acaso e fazendo-me recitar o capítulo que me apresentava aos olhos. Aos 14 anos, com o meu desejo de ciência, Deus achou necessário acrescentar a pura farinha, mel e azeite em abundância. Esse mel e esse azeite faz-me encontrá-los nas conferências do Padre Armínio, sobre o fim do mundo atual e os mistérios do mundo futuro. Esse livro havia sido emprestado a papai pelas minhas queridas carmelitas. Por isso, contrariamente a meus hábitos, pois eu não lia os livros de papai, pedi para lê-lo. Essa leitura foi ainda uma das maiores graças da minha vida. Eu a fiz à janela do meu quarto de estudo, e a impressão que tive é por demais íntima e doce para que possa expressá-la. Todas as grandes verdades da religião, os mistérios da eternidade mergulhavam minha alma numa felicidade que não era da terra. Já pressentia o que Deus reservava a quem o ama, não com o olho do homem, mas com o do coração. E vendo que as recompensas eternas não tinham proporção alguma com os leves sacrifícios da vida, quis amar Jesus com paixão, pedir-lhe 1000 marcas de amor, enquanto ainda podia. Copiei muitas passagens sobre o amor perfeito e a recepção que Deus deve fazer a seus eleitos no momento em que Ele próprio se tornará sua grande e eterna recompensa. Repetia sem parar as palavras de amor que haviam abraçado meu coração. Celina tornara-se a confidente íntima dos meus pensamentos. Desde o Natal podíamos nos compreender. A distância da idade não existia mais, pois eu me tornara grande em tamanho e, sobretudo, em graça. Antes dessa época, reclamava com frequência por não conhecer os segredos de Celina. Dizia-me que eu era pequena demais, que precisava crescer até a altura de um banquinho para ela ter confiança em mim. Gostava de subir nesse precioso banquinho quando estava ao lado dela e lhe dizia para falar-me intimamente, mas meu esforço era inútil. Uma distância nos separava ainda. Jesus queria fazer-nos avançar juntas e por isso formou em nossos corações laços ainda mais fortes que os do sangue. Tornou-nos irmãs de alma. Realizaram-se em nós essas palavras do cântico de São João da Cruz. Falando com o esposo, a esposa exclama: seguindo vossas pegadas, as moças percorrem leve o caminho. O toque da centelha, o vinho condimentado fazem-na produzir aspirações divinamente profundas. Sim, era com leveza que seguíamos as pegadas de Jesus, as centelhas do amor que semeava profusamente em todas as almas. O vinho delicioso e forte que nos dava de beber faziam desaparecer os nossos olhos as coisas passageiras, e dos nossos lábios saíam aspirações de amor inspiradas por ele. Como eram doces as conversações que tínhamos a cada noite no mirante. O olhar fixo no horizonte, observávamos a branca lua içando-se atrás das altas árvores, os reflexos argênteos que se espalhavam sobre a natureza adormecida, as brilhantes estrelas cintilando no azul profundo. O sopro ligeiro da brisa noturna fazia flutuar as nuvens nevadas. Tudo elevava nossas almas para o céu, o belo céu do qual ainda só contemplávamos o reverso límpido. Não sei se estou enganada, mas parece-me que a efusão das nossas almas assemelha-se a Santa Mônica com seu filho, quando no porto de Óstia ficavam perdidos em êxtase à vista das maravilhas do Criador.
Creio que recebíamos graças de uma categoria tão alta como as concedidas aos grandes santos. Como diz a imitação, às vezes Deus se comunica em meio a um vivo esplendor, outras vezes suavemente velado por sombras e figuras. Era dessa última maneira que se dignava manifestar as nossas almas, mas como era transparente e leve o véu que separava Jesus dos nossos olhares. A dúvida era impossível, já não havia necessidade da fé e da esperança. O amor fazia-nos encontrar na terra aquele que buscávamos. Tendo-o encontrado sozinho, dava-nos seu beijo, a fim de que no futuro ninguém pudesse nos desprezar. Graças tão grandes não haviam de ficar sem frutos, e foram abundantes. A prática da virtude tornou-se para nós suave e natural. No começo, meu rosto deixava transparecer a luta, mas aos poucos essa impressão desapareceu e a renúncia passou a ser mais fácil para mim, quase espontânea. Jesus disse: a quem possui, dar-se-á mais e ficará na abundância. Em troca de uma graça fielmente recebida, dava-me muitas outras. Ele próprio se dava a mim na Santa Comunhão mais vezes que eu teria ousado esperar. Adorei como a regra de conduta comungar todas as vezes que fosse autorizada pelo meu confessor e deixar a este resolver o número das minhas comunhões, sem nunca interferir. Não tinha na época a audácia que tenho agora, pois teria agido de outro modo. Tenho certeza de que a alma deve dizer claramente a seu confessor a atração que tem para receber seu Deus. Não é para ficar no cibório de ouro que ele desce do céu todos os dias, mas para encontrar um outro céu, infinitamente mais querido que o primeiro, o céu da nossa alma, feito à sua imagem, o templo vivo da adorável Trindade. Jesus, que via meu desejo na retidão do meu coração, permitiu que durante o mês de maio meu confessor me dissesse para comungar 4 vezes por semana. E findo esse belo mês, acrescentou mais um dia toda vez que houvesse uma festa. Doces lágrimas caíram dos meus olhos ao sair do confessionário. Parecia-me que era o próprio Jesus quem queria se dar para mim, pois eu ficava muito pouco tempo em confissão, nunca falava dos meus sentimentos interiores. O caminho pelo qual andava era tão reto, tão claro, que não precisava de outro guia que Jesus. Comparava os diretores a espelhos fiéis que refletiam Jesus nas almas e dizia que para mim Deus não usava intermediário, mas agia diretamente. Quando um jardineiro cerca de cuidados uma fruta que ele quer fazer amadurecer prematuramente, nunca é para deixá-la na árvore, mas para apresentá-la numa mesa brilhantemente servida. Era com uma intenção semelhante que Jesus prodigalizava suas graças à sua florzinha. Ele que nos dias de sua vida mortal exclamava: Pai, bendigo-vos por ter escondido essas coisas aos sábios e aos prudentes, e tê-las revelado aos humildes. Queria revelar em mim sua misericórdia, porque eu era pequena e fraca. Inclinava-se para mim, instruía-me em segredos das coisas do seu amor. Ah, se os sábios que passaram a vida estudando tivessem vindo interrogar-me, teriam ficado, sem dúvidas, espantados ao ver uma criança de 14 anos compreender os segredos da perfeição, segredos que toda a ciência não pudera lhes revelar, pois, para possuí-los é preciso ser pobre de espírito. Como diz São João da Cruz em seu cântico, não tinha guia nem luz, fora aquela que brilhava em meu coração. Essa luz guiava-me com mais segurança que a do meio-dia, para o lugar onde me aguardava aquele que me conhece perfeitamente. Esse lugar era o Carmelo. Antes de descansar à sombra daquele que eu desejava, devia passar por muitas provações, mas o chamamento divino era tão intenso que, mesmo que tivesse de atravessar as chamas, o teria feito para ser fiel a Jesus. Para encorajar-me em minha vocação, só encontrei uma alma que foi a minha madre querida. Meu coração encontrou no dela
um eco fiel, e sem ela não teria sem dúvida chegado à praia abençoada, onde ela fora acolhida 5 anos antes sobre as margens impregnadas do orvalho celeste. Sim, havia 5 anos que estava afastada de vós, querida madre. Pensava vos ter perdido, mas no momento da provação foi vossa mão que me indicou o caminho a seguir. Precisava desse alívio, pois minhas visitas ao Carmelo havia se tornado sempre mais penosas. Não podia falar do meu desejo de ingresso sem sentir-me rejeitada, achando-me jovem demais. Maria fazia tudo para impedir meu ingresso. Vós, madre, para pôr-me à prova, procuráveis algumas vezes diminuir o meu ardor. Enfim, se eu não tivesse tido verdadeiramente a vocação, teria desistido logo no início, pois encontrei obstáculos logo que comecei a responder ao chamamento de Jesus. Não quis contar para Celina o meu desejo de entrar tão nova no Carmelo, e isso fez-me sofrer demais, pois era-me muito difícil esconder dela alguma coisa. Esse sofrimento não durou muito tempo. Logo minha irmãzinha querida soube da minha determinação, e longe de tentar desviar-me do projeto, aceitou com coragem admirável o sacrifício que Jesus lhe pedia. Para compreender-lhe a amplitude, é preciso saber até que ponto éramos unidas. Era, por assim dizer, a mesma alma que nos fazia viver. Havia alguns meses que gozávamos juntas da mais doce vida que moças pudessem almejar. Tudo ao nosso redor respondia a nossos gostos. Usufruímos a maior liberdade. Enfim, dizia que nossa vida era o ideal da felicidade na terra. Apenas havíamos tido tempo de gozar desse ideal de felicidade e devíamos livremente desviar-nos dele. Minha Celina querida não se rebelou um instante. Como não era ela que Jesus chamava em primeiro lugar, podia ter reclamado. Tendo a mesma vocação, era a vez dela partir. Mas como no tempo dos mártires, o que ficavam às prisões davam alegremente o ósculo da paz a seus irmãos que partiam para combater a arena e consolavam-se pensando que talvez fossem reservados para lutas ainda maiores. Assim, Celina deixou sua Teresa afastar-se e ficou sozinha para o glorioso e sangrento combate ao qual Jesus a destinava como a privilegiada do seu amor. Celina passou a ser a grande confidente das minhas lutas e dos meus sofrimentos. Tomou parte como se tratasse da sua própria vocação. Não receava oposição por parte dela, mas não sabia que meios adotar para informar a papai. Como dizer-lhe para deixar a sua rainha ir embora depois de ter sacrificado as 3 mais velhas. Ah, quantas lutas íntimas sofri antes de sentir a coragem de lhe comunicar. Precisava decidir-me que ter 14 anos e meio, apenas 6 meses nos separavam da bela noite de Natal, em que resolvera ingressar na mesma hora em que no ano anterior tinha recebido minha graça. Escolhi o dia de Pentecostes para fazer a minha grande confidência, e o dia todo supliquei aos santos apóstolos que intercedessem por mim, que me inspirassem as palavras. Não eram eles, afinal, que deviam ajudar a criança tímida que Deus destinava a se tornar o apóstolo dos apóstolos pela oração e pelo sacrifício? Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós.